capítulo 60, parte 2, conclusão. Essa é a particularidade que faz diferença entre o verdadeiro Evangelho e tantas outras ideias que se fazem passar pelo autêntico Evangelho. Em algumas pessoas há uma tendência de criar divisão entre o ensino do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus. Esse é um erro fundamental. Jesus sempre chamava a atenção dos homens para si mesmo, e podemos perceber isso abundantemente ilustrado nesse sermão em particular. Por conseguinte, a dificuldade maior daqueles indivíduos que enfatizavam os ensinos do Sermão do Monte às expensas da doutrina e da teologia é que eles jamais perceberam esse particular. De passagem, sempre nos temos referido ao caso daqueles que dizem gostar do Sermão do Monte e que também o colocam em choque com o ensino sobre a morte expiatória de Cristo e com todas as elevadas doutrinas das epístolas. E isso sob a alegação de que o Sermão do Monte é algo prático, algo que pode ser facilmente aplicado à vida diária das pessoas, tornando-se a base da ordem social vigente e outras coisas desse tipo. Mas a real dificuldade dessa gente é que eles realmente nunca leram o Sermão do Monte, pois, se o tivessem feito, teriam descoberto que continuamente a atenção deles é solicitada a voltar-se para a pessoa de Cristo. E imediatamente isso põe em destaque aquela doutrina crucial. Em outras palavras, o Sermão do Monte, conforme temos visto por tantas vezes, na realidade é uma espécie de declaração básica da qual tudo o mais se deriva. Esse sermão está recheado de doutrinas e ideia de que ele é um ensino moral e ético e nada mais. É um conceito completamente estranho ao ensino do sermão, particularmente aquilo que é aqui salientado nesses dois últimos versículos. Vemos, portanto, que nosso Senhor mesmo chamou a atenção dos seus ouvintes para a sua pessoa e, em determinado sentido, coisa nenhuma é tão notória como a maneira como ele fez isso. Desse modo, tendo considerado o sermão inteiro, descobrimos que todas as instruções por ele dadas apontam para a pessoa de Cristo. No Sermão do Monte, pois, somos levados a contemplar a pessoa de Cristo de uma maneira tão especial. E qualquer estudo acerca do sermão nos deveria conduzir a essa contemplação. Nestes dois versículos, encontramos uma maneira admirável de contemplá-lo. Somos informados a respeito da reação do povo que tivera aquele elevadíssimo e grandioso privilégio de contemplá-lo e de ouvir o seu sermão. Também somos informados que a reação desses ouvintes foi de admirado espanto. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina ou do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Procuremos recapitular esse fato, se pudermos, pois nada existe que tanto deveríamos apreciar, e emprego esse vocábulo criteriosamente como olhar para ele. Não haverá qualquer valor em todo e qualquer outro ensinamento, se porventura as nossas ideias sobre Cristo não forem corretas.
Essencialmente, o ponto vital de todo o ensino da teologia e da Bíblia inteira é levar-nos ao conhecimento de Cristo e ao relacionamento com Ele. Por conseguinte, precisamos tentar traçar essa cena na nossa imaginação e olhar para Ele. Eis uma grande multidão. Em primeiro lugar, estavam presentes apenas Nosso Senhor e seus discípulos quando Ele se sentou para ensinar. Mas, no fim do sermão, é evidente que à sua frente havia uma numerosa multidão. Ali, sentado diante de toda aquela gente, no alto de uma colina, estava aquele homem ainda jovem, aparentemente apenas um carpinteiro de um lugarejo chamado Nazaré, na Galileia, um artesão, uma pessoa comum. Ele não recebera qualquer treinamento nas escolas e também não era fariseu e nem escriba. Não estivera sentado aos pés de Gamaliel e nem de qualquer outro dos grandes mestres ou autoridades. Aparentemente ele era apenas um homem comum que até ali vivera uma vida perfeitamente simples. Mas eis que, inesperadamente, ele surgiu nas cidades interioranas com um extraordinário e potentíssimo ministério. E agora ali estava ele sentado, começando a ensinar, a pregar e a dizer as coisas que temos considerado juntos. Não é para admirar que aquela gente estivesse pasmada. Toda aquela cena fora tão inesperada, tão incomum em tudo, tão diferente de tudo quanto aquela gente já testemunhara. Quão difícil é para nós, por motivo de nossa simples familiaridade com esses fatos e detalhes, percebermos que essas coisas realmente sucederam perto de 2000 anos atrás e conscientizar-nos do efeito que isso deve ter exercido sobre os contemporâneos de Nosso Senhor. Procure imaginar o total espanto e a admiração quando aquele carpinteiro da Galileia se sentou e começou a ensinar e a fazer a exposição da lei, falando de uma maneira que só causava a mais profunda admiração. Estavam todos extasiados, espantados e atônitos. O que se cumpre descobrir aqui é exatamente o que teria sido a causa de tão profunda admiração. A primeira coisa, como é evidente, era a autoridade geral com a qual ele falava. Aquele homem dirigia ao povo a palavra com grande autoridade e não como os escribas. Esse aspecto negativo é muito interessante. O seu ensino não pertencia à mesma categoria do ensino ministrado pelos escribas. Conforme você deve estar lembrado, o grande sinal distintivo do ensino dos escribas era que eles sempre citavam alguma autoridade e jamais proferiam qualquer pensamento original e próprio. É que eles eram especialistas não tanto na própria lei, e sim nas diversas exposições e interpretações da lei, conforme elas se vinham acumulando desde que a lei fora oficialmente transmitida através de Moisés. E os escribas, por sua vez, viviam citando os especialistas nessas interpretações. Como ilustração do que isso significa, precisamos apenas meditar naquilo que tão frequentemente sucede nos tribunais de justiça, quando alguma pendência está sendo julgada. Várias autoridades são citadas. Uma dessas autoridades teria dito isso e outra teria dito aquilo. Outros livros do texto são consultados e suas exposições são ventiladas. Essa, pois, era a técnica ou prática dos escribas, motivo por que viviam sempre argumentando.
A principal característica deles era a interminável fieira de citações.